A cruz é um símbolo cristão. Se alguém te perguntasse qual símbolo representa melhor o cristianismo, eu aposto vintão no Pix que você responderia a cruz, certo? A cruz se tornou o grande emblema da fé cristã, carregando ideias de esperança, salvação e redenção. Mas antes de ser símbolo, ela era um instrumento de tortura romana, usado para executar os piores criminosos, gente considerada indigna, vil e desprezível. Morrer numa cruz era a morte mais humilhante da época, uma forma pública de dizer: você não merece nenhum enterro digno. Mas por que será que transformaram justamente o instrumento que matou Jesus em um símbolo de orgulho? Claro, a cruz tem significado profundo porque foi onde Cristo entregou sua vida. Mas o ponto é, se seu filho fosse assassinado com uma faca, você colocaria essa faca na parede da sua casa? Usaria no pescoço? Provavelmente não, mas muitos exibem o símbolo da cruz com orgulho. Tem gente que até venera esse símbolo. O problema é que a história de Cristo não termina na cruz. O clímax não é a morte, é a ressurreição. Então por que focamos tanto no instrumento de execução e não na ressurreição? A verdade é que os primeiros cristãos não usavam cruzes. Usavam o símbolo do peixe, um desenho simples que significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, formado pelas iniciais dessa frase em grego. A cruz só se tornou símbolo cristão séculos depois, quando a igreja começou a se institucionalizar. Com o tempo, o objeto deixou de representar um método de execução e passou a simbolizar a fé como um todo. Mas isso levanta uma questão séria. Será que glorificar um instrumento que matou o Filho de Deus realmente honra o sacrifício dele? Ou será que estamos, sem perceber, dando mais atenção ao objeto da morte do que ao fato que realmente importa, que é a ressurreição? Me responde aí nos comentários. O diabo é o causador de todo o mal. Tem gente que culpa o diabo por absolutamente tudo. Fulano matou Cicrano? Foi o diabo que entrou nele. O sujeito traiu a esposa? O diabo cegou o coitado. É como se Satanás fosse responsável por cada decisão errada que a gente toma. Como se fôssemos meros fantoches nas mãos dele. Mas, se o diabo realmente controla nossas ações, onde fica o nosso livre-arbítrio? A verdade é que a maior parte do mal do mundo não vem de uma força demoníaca. Vem do nosso próprio egoísmo, ganância e inveja, do nosso próprio pecado. Em Romanos 7:15-20, Paulo descreve uma luta interna brutal. Não faço o bem que desejo fazer, mas o mal que não desejo fazer, esse eu continuo fazendo. Ele não está falando de possessão. Ele está falando de uma guerra que acontece dentro dele mesmo. Tiago 1,14 deixa isso ainda mais claro. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e o seduz. A tentação não brota do inferno direto para sua cabeça. Ela nasce do seu próprio desejo. Satanás não está te forçando a nada. No máximo, ele coloca a isca. Sim, ele tem sua parcela de influência, mas ele não controla suas ações. Quem escolhe é você. Se tudo fosse culpa do diabo, você seria vítima. Mas a Bíblia não te trata como vítima. Ela te chama para ser responsável pelas suas próprias escolhas. Deus governa o mundo. Tem gente que acha que Deus controla absolutamente tudo, como se cada detalhe do mundo estivesse sob uma ação direta e imediata dele. Se aconteceu, foi porque Deus quis exatamente assim, dizem alguns. Mas, se Deus governa tudo dessa maneira, me explica. Por que existe tanto mal? A Bíblia dá uma resposta clara, mas muita gente ignora porque não é conveniente. Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo, em João 12:31 e 14:30. Isso significa que existe, sim, uma influência real do maligno sobre o sistema do mundo. Só que, ao mesmo tempo, Salmos 24:1 afirma que o mundo é do Senhor. Como essas duas afirmações podem ser verdade ao mesmo tempo? A resposta é simples. Deus é soberano sobre toda a criação, mas ele permite que Satanás exerça influência temporária aqui na Terra porque escolheu nos dar livre-arbítrio. E o livre-arbítrio só é real quando existe a chance de escolher o mal, de se rebelar e de tomar decisões erradas. Então não, Deus não controla tudo de modo direto e determinista. Ele governa de forma soberana, mas não manipula cada ato humano ou cada evento que acontece. Ele permite por um tempo que o mal exista, não porque não se importa ou não tem capacidade para acabar com ele, mas porque tem um propósito maior que ainda não enxergamos por completo. Deus pune os maus no inferno. A imagem do inferno é sempre a mesma, um lago de fogo ardente onde Deus pune as pessoas para sempre pelos seus pecados. Mas essa imagem não vem da Bíblia. Ela surgiu porque 3 palavras diferentes, em línguas diferentes, foram traduzidas como se fossem a mesma coisa: inferno. A primeira é Sheol, o termo hebraico que se refere ao reino dos mortos. Mas Sheol não é um inferno de fogo. É simplesmente o lugar onde os mortos residem. A segunda é Hades, a versão grega de Sheol, com o mesmo significado. A terceira é Gena, que vem do vale de Hinnom, um lixão fora de Jerusalém onde queimavam lixo e cadáveres. Jesus usou Gena como metáfora de destruição, não como um local de tormento consciente e eterno. Mas essas 3 palavras diferentes foram todas traduzidas como inferno, e aí começou a confusão. Lembra de Jó, personagem da Bíblia? Houve um período em que ele estava sofrendo muito.
A tradução, João Ferreira de Almeida atualizada, uma das mais usadas no Brasil, traduz a passagem de Jó 14:13 assim: Oxalá me escondesses no inferno, e me ocultasses, até que a tua ira tenha passado. A palavra original usada aqui é Sheol. Jó era um servo fiel de Deus. Ele estava sofrendo demais e pediu para ser escondido nesse lugar chamado Sheol. Agora me diz, faria sentido um servo fiel como Jó pedir para ir para o inferno sofrer ainda mais? Claro que não. Ele estava pedindo descanso, pedindo simplesmente para morrer. Sheol significa sepultura comum da humanidade. É o lugar para onde todos nós vamos quando morremos. Não é um lugar de tormento, mas de inconsciência. E esse é exatamente o ponto. A Bíblia fala de morte eterna, não de tortura eterna. Em Gênesis 2:7, Deus diz que se Adão e Eva pecassem, voltariam ao pó. E pó simboliza o estado de inexistência de onde eles vieram. Quando você olha os textos sem lentes medievais, a interpretação mais coerente é que o destino final do ímpio é a morte eterna, não consciência eterna. A vida eterna é um dom. Se Deus precisa conceder vida eterna até para os condenados, só para poder torturá-los para sempre, isso transformaria Deus em um sádico, o que vai contra todo o caráter revelado nas Escrituras. Então, de onde veio esse inferno de chamas eternas? De teólogos como Agostinho e Tomás de Aquino, que misturaram filosofia grega, que acreditava na imortalidade natural da alma, com a Bíblia. Veio de Dante Alighieri e sua Divina Comédia, que descreveu o inferno com detalhes cinematográficos que não existem em nenhum texto inspirado. Depois, a Igreja usou essa imagem para controlar o povo através do medo. Mas, quando você volta ao texto bíblico, a mensagem muda. Deus oferece vida eterna como presente. Quem rejeita esse presente não é punido para sempre, simplesmente deixará de existir para sempre. Consegue imaginar castigo mais definitivo do que ser apagado da existência? Eu não. Todo cristão deve dar o dízimo. Muitas igrejas ensinam que dar o dízimo é obrigatório, que se você não entregar 10% do seu salário, está desobedecendo, ou pior, roubando a Deus. Mas o dízimo era uma lei do Antigo Testamento e tinha um propósito muito específico. Os sacerdotes de Israel não podiam trabalhar. Eles eram dedicados integralmente ao templo, aos sacrifícios e ao serviço religioso. Por isso, precisavam ser sustentados pelo povo. Aí entra o dízimo. E detalhe, não era dinheiro. Era alimento, grãos, frutas, azeite, vinho e animais. E tem mais. O povo entregava 10% da colheita apenas uma vez por ano na época da colheita. Números 18:21 deixa isso claro. Aos filhos de Levi, eis que lhes tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo trabalho que fazem, o trabalho da tenda da congregação. Ou seja, era um arranjo social e religioso. Mas aí veio Jesus, e tudo mudou. Com o fim da lei mosaica, o sacerdócio levítico, o único ao qual o dízimo se aplicava, deixou de existir. O templo foi destruído, e com ele, a obrigação de dar o dízimo. Claro, contribuir financeiramente para a obra, ajudar sua igreja, socorrer missionários. Tudo isso é bíblico e aceitável. Mas isso se chama generosidade, não dízimo. O que não é bíblico é exigir 10% do salário como se fosse uma taxa obrigatória para o cristão. A Bíblia não diz dê 10% todo mês, ou você está roubando a Deus. Segundo aos Coríntios 9:7 diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A graça de Deus não depende do seu dízimo. Ele quer uma relação baseada em gratidão e liberdade, não em medo e pressão. Tatuagem é pecado. A proibição de tatuagem vem de um versículo, Levítico 19:28. Não façam incisões no corpo pelos mortos. Mas vamos lembrar que o mesmo livro proíbe comer camarão, usar roupas com 2 tipos de tecido e até cortar as laterais da barba. Você segue todas as leis de Levítico? Porque se você come camarão e veste uma camiseta 50% algodão e 50% poliéster, tecnicamente, pela lógica levítica, você já deveria ter sido apedrejado. Brincadeiras à parte. Por que ignoramos todas essas leis e escolhemos só a parte da tatuagem? Porque é mais fácil condenar tatuagem do que admitir que as leis de Levítico não se aplicam mais aos cristãos. Se você reconhecer que Levítico 19:28 é contextual, também terá que reconhecer que as outras proibições são. Mas e o texto de 1 aos Coríntios 6:19, que diz que o corpo é templo do Espírito Santo? Esse texto não está falando de tatuagem. Paulo está tratando de imoralidade sexual, não de tinta na pele. Ele está dizendo que devemos respeitar o corpo. Uma tatuagem pode ter significado, memória, identidade e até beleza artística. E só para deixar claro, não estou dizendo que você deve fazer uma tatuagem. Meu ponto é simples, o Novo Testamento não proíbe tatuagens. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Aí é entre você e Deus. Todo cristão precisa guardar o sábado. Algumas igrejas, como os adventistas, defendem que guardar o sábado continua sendo uma obrigação para todo cristão, chegando até a dizer que esse é o sinal da verdadeira igreja. O problema é que essa doutrina ignora o próprio fundamento do Evangelho.
A guarda do sábado fazia parte do sistema cerimonial judaico, que perdeu sua obrigatoriedade com o fim da lei mosaica em Cristo. Paulo deixa isso claro em Colossenses 2, 16 e 17, quando afirma que ninguém tem autoridade para julgar outro crente por causa de comida, bebida, festas, luas novas ou sábados, porque tudo isso era apenas sombra da realidade que se cumpriu em Cristo. Ou seja, o sábado não era um fim em si mesmo, era um sinal provisório apontando para o Messias. O autor de Hebreus reforça essa verdade ao explicar que o verdadeiro descanso de Deus não é um dia específico da semana, mas a paz espiritual encontrada em Cristo. O repouso sabático não é uma data no calendário. É entrar na obra já concluída por ele. Se você quer separar o sábado para descansar, ótimo. Mas transformar o sábado em obrigação universal, marca de fidelidade ou critério para definir qual igreja é verdadeira é retroceder da graça para a sombra. No fim das contas, nenhum dia da semana tem valor especial diante de Deus. O que ele observa é se você segue Cristo, ama o próximo e vive o evangelho com sinceridade. Divórcio é pecado. Muitos tratam o divórcio como se fosse sempre um pecado gravíssimo, algo que deixa uma marca permanente na pessoa. Mas veja o que Cristo disse em Mateus 19:9. Eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, senão por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Nesse texto, Jesus deixa claro que a infidelidade é um motivo legítimo para o divórcio. E Paulo reforça isso em 1 aos Coríntios 7,15. Mas se o descrente se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica preso. Ou seja, se o cônjuge não crente abandona o casamento, o crente não está algemado emocional nem espiritualmente. A Bíblia reconhece que existem situações em que o divórcio é legítimo. Sim, Malaquias 2,16 afirma que Deus odeia o divórcio. E por que ele odeia? Porque o casamento não foi criado para ser descartável. Porque o divórcio dói, desestrutura famílias e espalha sofrimento. Mas Deus odeia o divórcio, não o divorciado. O problema é que muitos pegam esse texto, arrancam do contexto e transformam em um martelo teológico, rotulando qualquer pessoa divorciada como pecadora, mesmo quando a própria Escritura apresenta exceções claras. Transformam o sofrimento da pessoa em sentença e ignoram que Cristo veio para restaurar, não para esmagar quem já está ferido. Homossexualidade é abominável. A igreja trata a homossexualidade como se fosse o pior pecado do mundo. Mas quando você lê a lista dos frutos da carne em Gálatas 5:19 a 21, algo chama a atenção. Homossexualidade não está lá. Inveja, ira, bebedice, discórdia, esses sim aparecem. Então, por que a igreja aponta o dedo para o homossexual e ignora a inveja do vizinho? Porque condena quem sente atração pelo mesmo sexo, mas finge que a ira, que destrói famílias inteiras, é só temperamento forte? A resposta é simples. É mais fácil condenar o diferente do que encarar os próprios erros. Só que você não escolhe sua atração. Ninguém acorda e diz, a partir de hoje vou ser homossexual. Logo, sentimento não é pecado. Ação é que define pecado dentro da moral bíblica. E a Bíblia, de fato, condena a prática homossexual. Assim como condena uma lista enorme de comportamentos que muitos cristãos tratam com total naturalidade. 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz que havia pessoas que praticavam homossexualidade e foram transformadas, lavadas, santificadas e justificadas. Ou seja, o Evangelho continua sendo sobre transformação, não caçar pecadores. Romanos 3,23 diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção. E enquanto a igreja continuar escolhendo quais pecados ela tolera e quais ela demoniza, ela vai continuar perdida, achando que luta por santidade, quando na verdade só luta por controle. Santos podem interceder por nós. A Igreja Católica ensina que você pode pedir aos santos mortos para intercederem por você, como se eles estivessem no céu recebendo pedidos, repassando recados e fazendo a ponte entre você e Deus. É uma prática comum. Pessoas rezam para Santo Antônio, Santa Rita, Nossa Senhora e por aí vai. Pedem favores e intercessão. Mas 1 Timóteo 2,5 é bem claro. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se há um só mediador, não existem outros mediadores auxiliares. O texto elimina qualquer necessidade ou possibilidade de intermediários adicionais. Hebreus 7,25 ainda diz, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você não precisa de um santo morto quando o próprio Filho de Deus está disponível, presente, intercedendo em tempo real por você. Além disso, a Bíblia é clara ao proibir qualquer forma de comunicação com mortos. E a razão é simples. Os mortos não têm consciência, não falam e não interagem com o mundo dos vivos. Eclesiastes 9:5 afirma que os mortos nada sabem. E no verso 10 reforça que na sepultura não há obra, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, ninguém que morreu está vagando por aí, ouvindo pedidos, carregando recados ou fazendo ponte com Deus. Se alguma entidade se apresenta como um morto, biblicamente não pode ser um santo. É um espírito enganador.
A oração direta a Deus é suficiente. Jesus abriu o caminho. Ele mesmo disse em Mateus 6,6 que você pode orar ao Pai em secreto, sem intermediários, sem figuras espirituais adicionais e sem dependência de intercessores celestes. Se Cristo já simplificou tudo, por que complicar? Bom, esta foi a terceira parte da série. Se quiser uma parte 4, é só pedir aí nos comentários. Você também pode deixar sugestões sobre outros temas. E fique à vontade para discordar de mim. Eu não sou dono da verdade. O propósito aqui é pensar, estudar e buscar a Bíblia acima das tradições. Um abraço e até a próxima.